Esta é a 4ª edição do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E falaremos agora sobre o engenheiro florestal. E para isso teremos as contribuições do José Nivaldo Garcia, que é graduado em Engenharia Florestal pela USP e em Engenharia Civil pela Fundação Municipal de Ensino, mestre e doutor em Engenharia de Estruturas pela USP. É professor da Exalc, USP. E a Paula Costa, que é graduada em Engenharia Florestal pela Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, a tal de Exalc, da USP. É graduada também em Ciências Biológicas pela Unesp e especialista em Gerenciamento Ambiental, também pela Exalc, da USP. Atua como consultora, assessora em programas de extensão rural. Eu agradeço a presença de vocês. Mas a nós te agradecemos e com prazer por participar desse programa. Que bom. E poderíamos, então, iniciar com uma situação inusitada, uma situação engraçada a respeito do trabalho do engenheiro florestal. Bom, nós representamos a escola de Piracicaba, que é a Exalc. Bom, e nesse meio rural, o que não faltam são causas. O mais difícil é vencer a censura. Tem muitos deles que nós não vamos poder contar aqui. Sei. Mas o que me ocorre de imediato, e que fala um pouco da nossa escola, é que estamos a 4.000 quilômetros da floresta amazônica. E mesmo assim nós temos forte atuação na floresta amazônica. Então o sonho dos alunos é conhecer a Amazônia. E quando eu assumi lá a cadeira, logo depois de formado, eu já me meti para a Amazônia. E fui conhecer lá uma floresta onde eu fiz uma assessoria, umas medições, no interior do Mato Grosso. Exatamente lá na confluência do Mato Grosso, Pará e Maranhão, e que tem lá como divisa o rio Tocantins. Bom, o rio era desafiante, bonito, piscoso, coisa rara hoje em dia. E eu, da USP, de São Paulo, metida besta, falei assim, eu vou atravessar esse rio nadando. E daria um total de 7 quilômetros. Nossa. Bom, tomei uma cerveja, amarrei uma corda atrás de um barco e entrei na água e o barco foi me rebocando. Aí eu fui me afogando durante os 7 quilômetros porque a pá jogava água no meu rosto, eu virava para cá, virava para lá. Bom, cheguei do outro lado. Aí cheguei lá, o caipira lá do outro lado. Mas você veio nadando no rio? Falei, vim. Você não sabe que ele é infestado de piranha? Eu falei, por que você não disse isso lá do outro lado? Porque ele veio no barco também observando a minha peripécia lá. Então vamos falar do engenheiro florestal. Ele vai cuidar da Amazônia? Ele vai cuidar... Preservar a Amazônia, reflorestar a Amazônia que já foi devastada, esse é o trabalho dele? Ele não vai cuidar só da Amazônia. E também não só cuidar, ele vai consertar o planeta. Poxa. E a Paula tem uns dados interessantes aí para apresentar sobre isso. Eu acho que, assim, no nosso país, né, a maior área do nosso país é composta por florestas, tanto florestas nativas, principalmente, 60% do território do país são florestas nativas. E 1% é de florestas plantadas. E todo esse território é o que a gente tem para manejar, né, para cuidar e manejar. E a questão da floresta amazônica que você abordou, eu acho que a responsabilidade do engenheiro florestal é, além de preservar, né, a gente tem unidades de conservação, que são áreas, né, do governo, né, para se preservar as florestas nativas, mas também no sentido de conservar pelo uso também. É a gente saber usar, né? Se a gente tem a floresta e não dá valor para a floresta, as pessoas não veem aquilo com valor, algum valor econômico ou que produto que se pode tirar dela, a gente não vai querer conservá-la, né? Então, por isso que ocorre tanto esse desmatamento que a gente fala. As pessoas
desmatam porque não vem o valor na floresta, né? Não vem que dali a gente pode tirar muitas riquezas. Então, a função do engenheiro florestal na Amazônia é saber entender quais são os recursos que tem lá dentro, né? Madeireiros, não madeireiros, frutas, resinas, óleos essenciais, e saber usar esses recursos de maneira que a floresta continue em pé, continue exercendo os seus serviços ambientais, serviços ecossistêmicos para o planeta como um todo, né? Então, a Paula falou um termo manejo da floresta, né? E não exploração, não só manutenção ou preservação. O que quer dizer manejo? Ela falou um pouco, mas poderíamos... Eu diria assim, em termos científicos e acadêmicos, que manejo é a ação de você mostrar o domínio sobre a floresta, o domínio sobre o assunto. Quer dizer, manejar bem, então, é tirar o maior proveito sem o menor impacto ambiental. Isso é possível? Pois é, isso é a missão do engenheiro florestal. Isso é a filosofia dos cursos de engenharia florestal. E especialmente o curso da Exalc. Exatamente. O manejo, na minha visão, é essa ideia da gente saber usar, né? E saber usar com o intuito da produção, né? Com o intuito de colher produtos lá de dentro, né? Então, preservando, né? Conservando o ambiente, né? Conservando a fisionomia florestal, os ciclos, os processos naturais que ocorrem na floresta, e se aproveitando também desses processos naturais, compreendendo esses processos naturais, a gente consegue manejar de uma maneira em consonância com esses processos, entendeu? Consonante com esses processos, essa que é a ideia. Quer dizer, a coisa não é só como aparece um pouco, vamos parar de derrubar a floresta, essa, né, visão que se tem, para completamente e deixar lá bonitinho para o meio ambiente. Quer dizer, é fazer um uso racional, sustentável dessa floresta. Nós, seres humanos, a gente não pode se excluir da floresta, a gente faz parte da natureza, né? Então a gente tem que se colocar nesse meio e saber usar, entendeu? Acho que o Brasil é um país florestal, a gente tem a vocação florestal. A produtividade das nossas florestas é a mais alta do mundo, né? Inclusive das florestas plantadas, que a gente fala, as florestas de eucalipto, florestas de pinos, que são florestas compostas por uma espécie, né? Que a gente faz em florestas artificiais, plantadas, mas... desculpa, esqueci que eu estava... Nós temos muitos cursos de engenharia florestal no Brasil. Tem um número até correto aí. São 58 cursos. Com número de alunos matriculados, número de formandos e tudo isso. E esse grupo de cursos resulta numa pauta, numa agenda, que é a coisa mais bonita do mundo. Se a gente olhar todas as emendas, todas as grades curriculares e as pesquisas, mini pesquisa, os programas de graduação e de pós-graduação, a gente vai chegar que é realmente a cadeira mais espetacular que pode existir. Eu também acho. E nós ali, especialmente da Exalc, tentamos pegar um pouco de tudo e fazer isso. Tanto é que a gente trabalha na Floresta Amazônica. Exatamente. Bom, do lado científico, a engenharia florestal é assim. Ela quer garantir oxigênio, quer garantir água de boa qualidade, quer garantir o verde, mas ela garante também produtos. Produtos. E um dos grandes produtos da floresta é a madeira. E aí que está o problema, as brigas. Aí é que surgem os problemas ambientais. Exatamente. Alguns exploram demais, outros exploram não demais, mas de maneira errada. E outros simplesmente não querem explorar nada, querem preservar. Quer que fique intocado para a eternidade. Tá. Mas a gente precisa de madeira. Claro. Tanto é que eu criei uma lei lá em Piracicaba e já comecei a difundir pela Dinamarca e pela Inglaterra, que diz o seguinte: se há algo que possa ser construído com madeira, obrigatoriamente tem que ser de madeira, para evitar que outro material ocupe aí o espaço. Porque a linha de produção de madeira pelos cursos de engenharia florestal é para isso. É para proteger um pouco mais as florestas naturais, deixar que elas cumpram a função ambiental para a qual ela tem uma imensa vocação, e a gente usar a madeira, porque é o único material limpo que existe na face da Terra.
é o único material limpo. E esse nós podemos usar à vontade. Porque toda energia que está ali armazenada é energia solar. Exatamente. E carbono. E quando a gente usa a madeira numa cadeira como essa, por exemplo, eu estou fixando carbono. Exatamente. E vai ser necessário, e não vai começar muito tarde, vai começar nos próximos anos a vir realmente leis que obrigam que se use madeira em construções. Então nós precisamos de madeira. E aí aparecem as florestas plantadas, é isso? Que basicamente no Brasil é pinos e eucalipto. Já tem bastante teca, guimelina, Mogno, agora está se bracatinga. plantando bastante mogno africano. Que são árvores de crescimento rápido, alta produtividade, é isso? É. O mogno não é tão rápido, o ciclo dele é 15 anos, em alguns casos 20 anos. O eucalipto é 4? 7 anos se 7 faz na anos, média. a primeira corte. 7, mas já tendendo a baixar para 6. Sei. Já que- Mas veja, o Pinus tem um outro produto que ele fornece, que é a resina. Essa resina é importante para o mundo. A Tem cássia cosmético, também. remédio. A cássia que dá o tanino para A casca do? maciacuro. Acácia é o nome A de uma cássia espécie, negra. acácia negra. Sim, a uma cássia. árvore. Ah, entendi, a Isso. casca. Desculpa. E uma espécie conhecida para reflorestamento é a borracha, a évia, Seringueira, A que seringueira. produz o látex, que é um produto de uso internacional de altíssima qualidade. e é plantada. Agora, interessante que nós estamos também agora começando a plantar nativas, espécies da Amazônia. E estamos introduzindo espécies da Amazônia em São Paulo. Mas com visão de uso, é isso? Conservação. Ou de manutenção? E ao mesmo conservação. Sei. Porque estamos criando a ideia de que, eu aprendi isso na Escócia, chama Continuous Covered Forest, ou seja, floresta de cobertura permanente do solo. Sempre tem, está sempre usando, mas o solo nunca está tomando sol direto. O solo está sempre bem úmido, Protegido. protegido. Pelas árvores. Esse é o termo. Quer dizer, pelo protegido. crescimento, pelo corte, é isso o tempo inteiro. Sempre crescendo, sempre fixando o oxigênio, carbono, sempre devolvendo oxigênio, sempre devolvendo água, que é um insumo agora de capital importância no nosso meio. Eu posso falar que, passando pelos locais, quando eu vejo um campo que teve o corte do eucalipto, é triste de ver. É triste. Né? Parece um campo de Mas, guerra. pois é, na verdade é que as pessoas também têm um pouco acho que tem um pouco do preconceito, assim, né, de ver uma árvore sendo derrubada, né, a gente acha isso um absurdo, assim, fala, nossa, como assim, tá matando uma árvore, né, mas é uma área que foi plantada para produção, né, voltada para produção, e foi planejada, todo o momento do corte, todo o plantio, todo o manejo que é feito dessa área é planejado, entendeu? O corte principalmente, a colheita, as máquinas que se usa, né? Então, isso tudo é a função do engenheiro florestal, é fazer todo esse planejamento para evitar ao máximo os impactos que certamente vão ocorrer, né? Em qualquer atividade humana tem impacto, tanto na agricultura quanto no plantio de florestas, né? Mas é com o intuito de diminuir ao máximo esses impactos negativos. Né? Sempre com a visão da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Então, é um especialista em árvore. Especialista em árvore. Em floresta, né? Na verdade, Porque é mais do que só árvore. A árvore é a né? unidade da floresta, mas veja a interação da árvore com a fauna, Exatamente. com a flora. Olha, e medicinal. A engenharia florestal cobre também o ramo da fitoquímica e tem lá o estudo de plantas medicinais, o estudo dos animais, estudo do peixe. Então, quando a gente vê uma floresta plantada, muita gente fala assim, eucalipto acaba a terra, né? Você plantou eucalipto, não nasce mais nada. É uma visão incorreta porque ela tem uma função de estar mantendo outros locais, né? E ela... Se você está produzindo madeira em uma área, você está poupando outras áreas de floresta nativa, né? Essa que é a ideia. E também, na verdade, se o plantio for feito de maneira incorreta, tecnicamente falando, né, pode realmente impactar o solo. Mas a ideia é, se a gente fizer um planejamento adequado do plantio,
Na verdade, você está trazendo mais serviços ambientais, mais impactos positivos do que impactos negativos, entendeu? Porque é uma cultura perene, né? Quando a gente fala a diferença entre uma cultura perene, uma cultura de ciclo longo, como o eucalipto, e uma cultura de ciclo curto, como culturas agrícolas, né? Cana, milho, soja, é que a cultura perene, ela passa mais tempo no solo. E ela tem aquela cobertura de folhas, as folhas quando caem no solo, protegem o solo. Então, essa cultura perene protege o solo por muito mais tempo do que uma cultura agrícola, claro, que vai ser mecanizada todo ano, tem que passar máquina, mexe no solo. Isso traz muito mais impacto para o solo e para o ambiente como um todo. E o que estuda? Como é que se prepara um engenheiro florestal, professor? Pois é. O nosso caso lá de Piracicaba e alguns outros cursos do Brasil é engenharia florestal. Olha, o título de engenheiro aí é muito forte. E isso pressupõe que ele tem que ter uma carga exata, de cálculo. Uhum. E é onde o engenheiro florestal mais sofre. Claro. Vencido esses 2, 3 primeiros anos do cálculo, das disciplinas básicas, aí ele começa com as profissionalizantes. E daí sim que ele acaba realmente concordando que é o curso mais delicioso que existe. Exatamente. Esse impacto que você falou aí da derrubada de uma floresta, no caso do eucalipto é bem impactante visualmente, porque é uma grande área. Uhum. Ainda muita gente usa fogo, né? Para facilitar o trabalho. Mas veja, tem também o conceito para proprietários que querem aderir, o conceito de agroflorestal. Uhum. Então é floresta consorciada com alimento, às vezes consorciada até com gado, e aí vai derrubando aos poucos, vai mexendo aos poucos. Não há impacto. E tudo que a gente produz ali é orgânico. E essa linha está crescendo muito. Está crescendo bastante. A questão dos sistemas agroflorestais, né, é um ramo, digamos assim, é uma área que se pode atuar muito interessante. Né? De maneira meio clássica, assim, meio geral, a gente fala que a engenharia florestal tem 3 áreas de atuação. Né? Que, assim, 3 grandes áreas. Né? Que, na verdade, é um pouco incorreto separar, porque, na verdade, tudo é uma coisa só, não tem como profissional se separar, né? Mas a gente fala que a primeira área da silvicultura, que é a área voltada para a produção mesmo. Então, silvicultura é plantação de árvore. Exatamente, tanto o plantio quanto o manejo, né? Silvicultura, a parte de conservação, que também engloba as unidades de conservação e a restauração florestal. Então, por exemplo, regiões degradadas, áreas que deveriam ter floresta pela legislação, pelo Código Florestal, tem pessoas que atuam na recomposição florestal, no replantio de florestas nativas, para preservação mesmo, para não tocar. E também a parte de tecnologia de produtos florestais, que seria a tecnologia da madeira, a tecnologia, por exemplo, a parte da indústria e tudo mais. Né? Tecnologia da madeira seria o quê? Isso o professor poderia falar, que é o que ele é especialista. Bom, então nós temos como básica um pouco de cálculo, um pouco de química, um pouco de física. Tá. Chegando lá nas profissionalizantes, aí nós temos grandes indústrias de madeira. Por exemplo, produção de painéis. Esses painéis compensados, MDF, etc. Recoberto também com a resina, que também é fabricado na indústria. E fica aquele móvel bonito, fácil de limpar e tal, que na verdade é tecnologia alemã. Eu prefiro até mais o uso da madeira maciça, que não tem nada de químico aí. Mas tem o ramo da estrutura. E aí vai ser, isso eu digo com segurança. No futuro próximo, os edifícios vão ser construídos com madeira. Começando pelas casas e depois nós vamos voltar, então, a usar madeira, é isso? Mas edifícios altos. É mesmo? Já conheci na Austrália até 10 andares, já conheci na Suécia também da mesma categoria, e agora o desafio é no Canadá de 30 andares. Com eucalipto? Não. Ou vários? 100% madeira. Sim. Porém, lá é conífera. Sei. Seria um dos pinos aí que são do... Então, mas a tecnologia, voltando só um pouquinho, a tecnologia, ele tem que saber fazer um MDF ou produzir a árvore adequada para isso? O sucesso da indústria madeireira é a árvore, sim, é a madeira. Mas o aluno aprende a produzir essa madeira adequada para esse fim e depois aprende também como construir o produto, como fabricar o produto. Como é que funciona. Mas não entra aí o engenheiro químico ou entra também? Também tem o engenheiro químico, mas o engenheiro florestal também tem pessoas que atuam na fábrica também, né?
Ou, por exemplo, em serrarias, né, para fazer o desdobro, tirar tábuas, tirar componentes estruturais, né? O conflito de profissão existe. Por exemplo, entre o médico e o enfermeiro. Chega ali na hora do parto, se tem um vai, se não tem o outro faz o papel e assim vai. Nós estamos assim. No sistema agroflorestal a gente tem que compor com um engenheiro agrônomo. Mas quando não tem, está aqui um bom exemplo de uma aluna que trabalha num assunto e faz agricultura sobre floresta, junto com floresta, sem necessariamente ter um agrônomo junto. Só por estar procurando. Porque a escola fornece também uma assistência, uma extensão rural muito boa. Basta ir lá e procurar o serviço. Extensão rural é fornecer serviços para a população a partir produtores, para os produtores. Olha, Silvio, é o que a gente chama de informação grátis. E a gente gosta de fornecer esse tipo de informação. E aí seriam pequenos proprietários, é isso? De pequenos até médios proprietários também. Produtores. Quem usa mais são os grandes, porque eles... Mas eles contratam. Eles já até foram da universidade, já entra pela porta da cozinha. Mas a gente gostaria que os pequenos participassem mais. Exatamente. E na cidade, o engenheiro florestal teria alguma função? Puxa, com certeza. Fora a indústria, claro. Qualidade de ar, nível de poluição e silvicultura urbana. Tanto em termos de estética, de aparência, quanto de conforto da cidade. Nós já temos mapas de calor de várias cidades aí, e aí uma urbanização, uma silvicultura urbana bem feita, ou seja, floresta urbana bem feita, para diminuir essas ilhas de calor dentro de cidades. Exatamente. E aí a questão de manejo da arborização urbana, né? Você fazer o plantio adequado, as espécies que são adequadas para a cidade, por exemplo, né? Porque não dá para você plantar qualquer espécie, né? Tem espécies adequadas, manejo adequado de plantio. E não só isso também, tem muita gente que trabalha, faz trabalho de escritório, faz trabalho de laboratório, na área de melhoramento, por exemplo, até em banco, com ativos florestais, entendeu? Tem bastante área na cidade também, mas muita gente trabalha no campo. A gente fala que muito engenheiro florestal que quer trabalhar no campo tem que ser aventureiro mesmo, sabe? É tipo essa viagem para a Amazônia que ele estava falando. A gente tem essa, para mim é um privilégio, na verdade, poder vivenciar esse tipo de lugares, assim, sabe? Ir na floresta, sabe? Conhecer a floresta amazônica, que pra gente aqui que é do Sudeste, que a gente já não tem mais floresta aqui, né? Você conhecer uma floresta da extensão que é a Amazônia é de encher os olhos, assim, né? Porque é muita riqueza, assim. Mas eu estava vendo que a Mata Atlântica é significativa ainda no Sudeste, né? Ainda tem um pouquinho, e eu me surpreendi pelo número, era maior do que eu pensava. Tem mais assim na região da costa, sim, né? Sim. Que é justamente onde é mais montanhoso, ninguém queria derrubar, porque nem tem como fazer agricultura lá, ou fazer qualquer uso do solo lá. E acabou se fazendo um parque estadual, né? Que é o Parque Estadual da Serra do Mar, que é uma unidade de conservação, né? Mas, na verdade, da Mata Atlântica resta muito pouco. Não, sim. Que é o que agora se fala, né? No Sudeste se fala mais na questão da recuperação, da restauração florestal, né? Da recomposição, replantio. E na Amazônia se fala mais a questão do manejo da floresta que tem lá, né? Então, dizem muito que os cursos, eu conheço estudantes que fizeram curso lá no Norte, o curso de Engenharia Florestal, no Acre, em Manaus, e lá esses cursos são mais voltados para o manejo das florestas de lá, né? Eles têm mais disciplinas, o curso é mais voltado para o manejo de florestas. Aqui a gente foca o nosso curso também nas florestas plantadas, produtivas também, né? E aquilo que o professor estava falando, a questão dos sistemas agroflorestais, eu acho que esse é um potencial muito interessante para esse curso nosso, né? Porque dentro das áreas das agrárias, a gente tem a engenharia florestal, a engenharia agronômica e a zootecnia, que são três carreiras para produção, né, a partir do manejo do trabalho dos recursos naturais, né? E, na verdade, eles foram divididos, mas eles são totalmente integrados, assim, né? Acho que são divididos porque é difícil de uma pessoa, de um especialista, entender de tudo, né? Ainda tem o engenheiro de biossistemas, que nós engenheiro de biossistemas, que é outra. Entrevista. Exatamente. Tem o engenheiro, enfim, tem muitos engenheiros. Na nossa escola, especificamente, temos um departamento de biossistemas. Exatamente. Em Pirassununga tem o curso, né? Tem o curso. Como é que é o mercado
Quer dizer, é fácil encontrar emprego, mesmo nos tempos atuais de crise, é complicado, precisa convencer ainda o empregador que era importante? Como é que vocês veem Então, isso? na verdade, na atuação, né, a atuação profissional, o engenheiro florestal, a gente fala que tem 5 áreas em que ele pode atuar. Geralmente se tem essas grandes empresas, né, que então fazem plantio de eucalipto, plantio de pinos, que são muito voltadas para a indústria, né? Tem as grandes empresas. A gente tem também universidades e instituições de pesquisa, como a Embrapa. Tem também órgãos do governo, como o Ministério do Meio Ambiente, ou o IBAMA. De controle, né? Exatamente, de controle de políticas públicas, né? Ou a gente tem também ONGs, tem muita gente que trabalha em organizações não governamentais, né? E também tem profissionais, ou profissionais autônomos, né? Ou pequenas e médias empresas que trabalham nessa questão da consultoria, assessoria a pequenos produtores. E quando a gente fala pequenos produtores, não são tão pequenos, assim, pessoas que têm, por exemplo, uma terra ou que querem investir em terra, né? Com aproximadamente 500 hectares, entendeu? Não é uma área tão pequena, são áreas grandes, mas que precisa de um apoio técnico, né? Então, aí o engenheiro florestal atua nesse sentido. Então, como você contou, tem mercado para esse profissional. Tem. Não é difícil arranjar emprego. 20% dos alunos arrumam o emprego durante a formatura ou logo depois. Porque tem. E esses são empregos formais. Acadêmico, indústrias, e daquela forma do tipo carteira assinada. Sei. Agora, durante o ano, aí eles vão se adaptando à realidade e vão construindo empresas próprias. Que é o conceito que existe nos Estados Unidos de prestação de serviço. Exatamente. Muito bem. E demorou, mas agora eles aprenderam esse caminho aí. Então, a gente não está sentindo assim tão dramaticamente o problema de desemprego. Mas aí a gente espera que cresça mais, né? Para atrair mais alunos. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.